sempre fui um homem da razão. Psicólogo clínico por mais de 20 anos, formei-me acreditando que tudo podia ser explicado pela mente, pelo inconsciente, pelos traumas da infância. Espiritualidade, vida após a morte, céu e inferno. Tudo isso para mim era simbólico, arquetípico, como diria Jung. Uma forma que o cérebro encontrava para lidar com o desconhecido. Naquela terça-feira, o consultório estava tranquilo. Já passava das 5 da tarde quando atendi minha última paciente do dia, uma senhora enlutada que havia perdido o filho único em um acidente de moto. Seu sofrimento era tão denso que preenchia a sala. Ela chorava e perguntava entre soluços se o filho estaria em paz, se ainda existia de alguma forma. Eu, com todo o meu arsenal teórico, apenas dizia: é importante viver o luto. Seu amor continua em você. Evitava qualquer afirmação que apontasse para algo além da vida. Não era do meu feitio. Mas naquele dia, algo estava estranho. Quando a paciente saiu, senti uma pressão no peito. Pensei que fosse ansiedade, algo que já havia sentido antes. Respirei fundo, bebi um pouco de água e me sentei novamente na poltrona, imaginando que passaria. Mas não passou. A dor se intensificou. Irradiava pelo braço esquerdo, subia para o pescoço. Um calor tomou conta do meu corpo. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. Caí ali mesmo, entre a mesa e a cadeira. Foi tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, incrivelmente lento. Enquanto o corpo desfalecia, minha mente parecia se expandir. Senti como se estivesse sendo puxado de dentro de mim. Primeiro, ouvi meu coração parar. É difícil explicar, mas é como se a alma soubesse o exato momento em que o corpo se rende. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter som. A ausência de dor foi a primeira coisa que notei. Logo em seguida, a leveza. Era como se eu tivesse me libertado de um peso que carregava a vida inteira sem perceber. Quando abri os olhos, ou o que quer que eu tivesse ali, percebi que não estava mais no consultório. Um espaço indefinido me envolvia. Não era escuro, tampouco claro. Era como estar envolto em névoa suave, morna, reconfortante. Senti uma paz que nunca conheci, nem nos momentos mais felizes da minha vida. Tentei falar, mas não havia som. Tentei me mover e percebi que me deslocava apenas com o pensamento. E foi então que percebi uma presença. Era como se algo, ou alguém, estivesse comigo. Eu não via um rosto, mas sentia nitidamente que não estava sozinho. E por mais estranho que pareça, não tive medo. Pelo contrário, um sentimento de acolhimento profundo tomou conta de mim, como se finalmente eu tivesse voltado para casa, mesmo sem saber que havia saído. Essa foi a minha última sessão, não como terapeuta, mas como homem cético. Ali no espaço entre o mundo que conhecemos e algo infinitamente maior, começou a experiência que mudaria não apenas minha vida, mas minha alma. Não sei quanto tempo fiquei ali, flutuando naquele espaço que não era espaço, envolto por uma calma que nenhum remédio ou técnica de relaxamento jamais conseguiu me proporcionar em vida. Era como se o tempo tivesse deixado de existir. Não havia minutos, nem horas, apenas presença. Uma presença absoluta. A sensação era como estar suspenso entre dois mundos. De um lado, ainda havia um frágil fio me ligando ao corpo que deixei no consultório. Do outro, um convite silencioso, quase irresistível, para seguir adiante. E por mais que toda a minha formação me dissesse que aquilo era uma ilusão da mente em agonia, meu coração, ou alma, seja lá o nome que se dá a essa parte eterna de nós, sabia que aquilo era real. Mais real do que qualquer sessão que eu já conduzi. Mais verdadeiro do que qualquer teoria que já estudei. Foi então que comecei a ver. Não com os olhos, mas com algo maior. Uma expansão de consciência, talvez. Vi meu corpo no chão, imóvel. Alguém, talvez a secretária, havia entrado na sala e gritado. O som não me atingia como antes, mas eu percebia o desespero. O telefonema para o socorro, o corre-corre, os paramédicos chegando. Observava tudo de cima e, ao mesmo tempo, sentia que aquilo já não me pertencia mais. Foi aí que percebi. Eu estava morto. A constatação veio sem dor, sem medo, apenas com um tipo de aceitação serena que eu jamais imaginei que fosse possível. A morte, que sempre foi o grande tabu nos meus atendimentos,
a sombra que rondava o luto dos meus pacientes, agora era minha realidade, e ela era bela. De repente, a presença que me acompanhava tornou-se mais nítida. Era luz, uma luz tão intensa que em qualquer outro contexto me cegaria. Mas ali, ela me atravessava sem machucar. Ao contrário, cada partícula daquela luz parecia conter amor. Não o amor romântico ou fraterno que conhecemos, mas um amor primordial, absoluto, sem condição. Essa luz começou a se mover e eu a segui. Não por imposição, mas porque algo dentro de mim ansiava por aquilo. À medida que avançávamos, o que era névoa começou a se abrir e vi portais. Não sei como descrever melhor. Eram como janelas de energia, pulsando com cores que eu nunca vi na Terra. Cada uma parecia levar a um lugar diferente. Uma dessas janelas se abriu diante de mim, revelando um campo. Um campo vasto, com grama tão verde que parecia feita de luz. Ao fundo, montanhas suaves, um céu dourado, e caminhando em minha direção, uma figura. Meus olhos, ou minha alma, custaram a acreditar. Mas ali, bem diante de mim, estava meu pai, falecido há mais de 15 anos. Ele sorria, e eu chorei. Chorei com tudo o que eu era. Não havia mais filtro, não havia resistência. Apenas o reencontro. Você demorou, ele disse, sem mover os lábios. A voz ecoava direto dentro de mim, e naquele instante, tudo o que eu não acreditava se desmoronou. O ceticismo, a lógica, a razão fria, tudo se dissolveu diante do abraço que recebi. Um abraço que não era físico, mas me envolvia por completo. Pela primeira vez, compreendi o que tantas pessoas tentavam me explicar em consultório. O amor não acaba com a morte. Ele apenas muda de forma. Foi ele quem me disse: você ainda não terminou sua missão, mas antes de voltar há algo que precisa ver. E foi assim que, entre a vida e o nada, comecei a descobrir que a maior mentira que eu contei, para mim mesmo e para tantos, era que tudo acabava aqui. Se essa história está tocando algo dentro de você, não vá embora. Ainda há muito a ser revelado. E se você já perdeu alguém, talvez as próximas palavras sejam exatamente aquilo que sua alma precisa ouvir. Inscreva-se no canal e continue comigo. Você não está sozinho. Eu segui meu pai. Não havia chão, mas eu me movia. Não havia som, mas tudo vibrava. Era como se a própria realidade tivesse outra textura, outro ritmo. O tempo, aquele velho tirano que sempre mediu meus dias e meus atendimentos em blocos de 50 minutos, simplesmente deixara de existir. Não havia pressa, apenas presença. Enquanto caminhávamos por aquele campo de luz, comecei a perceber que a paisagem reagia aos meus sentimentos. Quando meu coração se enchia de saudade, o céu parecia se curvar mais suave. Quando eu pensava em algo bom, como os momentos da infância com meu pai, flores surgiam na grama, espontaneamente, como se cada memória criasse vida. E então eu entendi. Ali, pensamento e emoção eram matéria-prima da própria realidade. Nada estava separado. Tudo estava conectado, em um nível que nenhuma teoria psicológica jamais alcançaria. Paramos diante de uma espécie de lago cristalino. A água era tão pura que espelhava não apenas minha forma, mas algo mais profundo. Vi reflexos do que fui. Vi a arrogância com que tratei tantos que falavam de fé. Vi o desprezo silencioso que senti por pessoas que acreditavam no invisível. Vi também as dores que escondi de mim mesmo, o medo da morte, a culpa pelas ausências, a solidão que disfarcei com trabalho. Meu pai não dizia nada, apenas colocava a mão em meu ombro, ou algo equivalente àquilo, e eu sentia como se ele estivesse dizendo: eu sei, e mesmo assim, estou aqui. A vergonha me atravessou. Como pude negar tantas vezes o que agora me envolvia com tanta clareza? Como pude, mesmo diante do choro das mães, dos olhares vazios dos viúvos, reduzir tudo a neurotransmissores e traumas infantis? A resposta veio não como pensamento, mas como uma verdade sentida. Você precisava esquecer para poder lembrar de verdade. E foi então que eu despertei. Não no corpo, mas no espírito. A lembrança veio como uma avalanche silenciosa. Eu já conhecia aquele lugar. Já havia estado ali antes de nascer. Já havia conversado com meu pai antes de encarnar. Eu escolhera ser psicólogo.
Eu escolhera viver cercado de dor e dúvida, não por punição, mas por missão. Lágrimas, se é que se pode chamar assim, escorreram pela minha essência. Uma emoção que era ao mesmo tempo alívio, gratidão e arrependimento me preencheu por inteiro. Ao longe, outras presenças começaram a surgir. Eu não as via nitidamente, mas sabia quem eram. Pessoas que atendi, algumas que haviam tirado a própria vida, outras que haviam perdido entes queridos. Todas me olhavam com amor, nenhum julgamento, apenas um entendimento profundo de que, mesmo com todas as minhas limitações, eu havia ajudado como pude. Foi nesse momento que percebi que aquele mundo invisível era mais do que um lugar. Era um estado de consciência, um nível da realidade onde tudo era sentido com intensidade máxima, mas sem dor, sem conflito. A verdade ali era crua, mas também compassiva. Você está pronto para lembrar mais, meu pai disse, e com um gesto, ele apontou para algo atrás de mim. Virei-me, e ali estava, um portal, ou uma abertura de luz, e dentro dele, imagens se moviam como se fossem projeções, mas eram vivas. Eram minhas vidas, não apenas esta, mas outras, fragmentos de existências passadas que agora se alinhavam como peças de um quebra-cabeça maior. Vi rostos que reconhecia sem nunca ter visto, vi dores que carreguei por séculos, vi escolhas feitas antes de nascer, contratos de alma, promessas feitas a seres de luz, e vi a razão pela qual retornei nesta vida como psicólogo, para tentar compreender o sofrimento da alma humana, de dentro. E ali, desperto no invisível, eu entendi, nada do que vivi foi por acaso, nenhuma dor, nenhum silêncio, nenhuma perda. Tudo fazia parte de um plano, que agora, finalmente, começava a se revelar. Por toda a minha vida, eu tratei a espiritualidade como um sintoma. Quando um paciente me dizia que sonhava com o pai falecido, eu anotava: luto não resolvido. Quando falava de pressentimentos ou sensação de presença, eu registrava traços dissociativos. Nunca foi por maldade. Era simplesmente como eu tinha sido treinado. A mente era o campo, o cérebro, o templo. E tudo o que fugia à comprovação científica, eu descartava com gentileza, mas com firmeza. Mas ali, diante daquele portal, onde vidas passadas se desdobravam diante de mim como páginas de um livro eterno, eu percebi o quanto eu estava errado. O conhecimento que me envolvia não vinha de livros, não vinha de mestres humanos. Era como se cada partícula de luz ao meu redor sussurrasse verdades. Elas não gritavam, não argumentavam, apenas eram. E a simples presença delas dissolvia séculos de arrogância. Vi uma vida em que fui curandeiro em uma aldeia, outra em que fui monge e silenciei o mundo para ouvir o divino. Vi existências em que amei profundamente e outras em que fui causa de muita dor. E em todas elas, um fio invisível conduzia à mesma busca: compreender o sofrimento humano. Entender por que a alma chora, por que ama, por que se sente só mesmo cercada de pessoas. Era por isso que eu me tornei psicólogo nesta vida. Não foi aleatório, não foi apenas resultado de uma vocação racional. Foi uma escolha feita antes de eu nascer, feita num lugar de luz, onde espíritos afins me ajudaram a montar o que eles chamavam de plano de alma. E foi aí que tudo dentro de mim começou a se desconstruir. Aquele ceticismo orgulhoso, aquela armadura de lógica com a qual enfrentei os anos, começou a ruir. Vi quantas vezes eu poderia ter acolhido de forma mais profunda meus pacientes, se ao menos eu tivesse escutado com o coração, e não apenas com os ouvidos treinados. Quantas vezes eu sorri por fora, mas por dentro julgava. Quantas vezes a dor do outro era um espelho da minha, mas eu não tive coragem de olhar. Lágrimas escorriam de mim como ondas. Não de arrependimento destrutivo, mas de um reconhecimento profundo. Um reconhecimento que só é possível quando não há mais ego, quando tudo em você está nu diante da verdade. E então, ouvi novamente aquela voz silenciosa, a mesma que me acompanhava desde o início da experiência. Você sempre soube, mas escolheu esquecer. A frase reverberou em mim como um trovão sereno, e naquele instante compreendi uma das verdades mais profundas daquela dimensão. A alma não esquece por castigo. Ela esquece por amor,
para viver a experiência da vida com profundidade, para mergulhar na dor, na dúvida, no aparente abandono, porque é só assim que ela aprende de verdade o valor do retorno, do reencontro, da lembrança. Eu havia recusado a verdade espiritual, não porque ela era fraca, mas porque ela era forte demais para ser olhada de frente por alguém ainda preso ao controle. A verdade que eu sempre recusei é que somos muito mais do que carne e pensamento. Somos luz em aprendizagem, espíritos em jornada, viajantes da eternidade com passagem pela dor, para reencontrar o amor. Meu pai se aproximou novamente. Senti sua presença antes mesmo de vê-lo. Está pronto para lembrar o que veio trazer ao mundo? Ele me perguntou. Eu não respondi com palavras. Apenas fechei os olhos, ou o que quer que fosse, e disse sim com a alma. E naquele momento, mais uma camada da realidade se abriu diante de mim. Algo ainda mais profundo, mais antigo e mais transformador. Estava prestes a ver o que nenhum livro, nenhuma universidade, nenhum congresso jamais ousou mostrar. O coração espiritual da existência humana. O cenário começou a se modificar ao meu redor, como se as paredes invisíveis daquele plano de existência se movessem conforme minha consciência se expandia. A luz, antes difusa, agora ganhava estrutura. Formas suaves emergiam da claridade, como colunas, arquibancadas, cúpulas feitas de energia viva. Não era arquitetura como a conhecemos, mas uma organização sutil, harmoniosa, quase musical. Meu pai não seguiu adiante. Parou à beira do que parecia ser a entrada. Daqui em diante é só você, ele disse, e com um olhar que continha séculos de amor, se afastou. A ausência física dele me tocou, mas não me causou dor, porque ali, naquele lugar, o amor não era perdido, apenas se transformava. Atravessei a entrada com o coração da alma pulsando. Eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que estava sendo levado para um espaço de revelação profunda. E quando me vi dentro daquele auditório, compreendi o porquê. Era imenso, sem começo nem fim. E mesmo assim, íntimo. Cada assento estava ocupado por seres de luz, consciências que me observavam com uma calma absoluta, como se me conhecessem profundamente. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma curiosidade amorosa, uma atenção plena, como se cada gesto meu fosse importante. E de fato era. No centro do auditório fui convidado, não com palavras, mas com intenção, a me posicionar. Quando o fiz, uma esfera de luz surgiu à minha frente. Nela, imagens começaram a se formar. Mas não eram apenas imagens. Eram momentos vividos, instantes da minha vida na Terra projetados com todos os sentidos. Cheiros, sons, emoções, pensamentos. Revivi cenas de minha infância, os olhos da minha mãe quando me viu pela primeira vez. O abraço do meu pai na formatura, as noites em claro estudando, as conversas que mudaram rumos, os pacientes que confiaram em mim. Mas também vi aquilo que havia reprimido, as falhas, as palavras ríspidas ditas sem pensar, os conselhos que ofereci mais para parecer certo do que para realmente ajudar. E então, algo ainda mais profundo começou. Aquelas almas no auditório não estavam apenas assistindo, elas sentiam o que eu sentia em cada uma daquelas cenas. Quando uma paciente chorava e eu, mesmo educado, me fechava internamente, eles sentiam a dor dela e a minha desconexão. Quando alguém falava de Deus e eu desviava o assunto, eles sentiam a perda da oportunidade de conexão. Mas, de novo, não havia condenação. Havia aprendizado. Ali fui levado a compreender que cada ação humana gera ondas que vão muito além do que vemos, que uma palavra dita em compaixão pode alterar destinos. E que o silêncio diante do sofrimento, mesmo disfarçado de profissionalismo, pode perpetuar feridas invisíveis. Fui mostrado ainda como alguns dos pacientes que passaram por mim retornaram ao plano espiritual antes de mim. Alguns estavam ali, naquela plateia, como testemunhas amorosas do nosso reencontro. Vi uma jovem que havia tirado a própria vida, anos atrás, após um processo depressivo profundo. Ela olhava para mim sem dor nos olhos, apenas com uma ternura que me desconcertou. "Você tentou", ela disse, mas não conseguiu me ouvir além das palavras. E ela estava certa. Na minha busca por respostas seguras, por fórmulas confiáveis,
Eu havia esquecido que a alma fala em silêncio, que há dores que não pedem solução, mas presença, que há sofrimentos que só encontram consolo quando são ouvidos com o coração. Ali, diante daquele auditório de almas, fui despido de todas as certezas, mas, ao mesmo tempo, fui vestido com algo maior, um novo propósito. Percebi que minha vida na Terra não havia sido um fracasso espiritual, havia sido um caminho, um campo de experiência, e que agora, com a visão aberta, eu podia finalmente compreender o que era realmente ajudar alguém, porque ajudar não é consertar, é estar, é sentir junto, é lembrar ao outro, mesmo em meio à dor, que ele nunca está sozinho. O auditório silenciou em uníssono, um silêncio que era, ao mesmo tempo, um abraço coletivo e uma bênção. E então, sem aviso, uma nova luz se acendeu. Era tempo de ver o que vinha antes da vida, o que minha alma sabia e havia esquecido. A luz que se acendeu após o silêncio do auditório parecia diferente. Era mais densa, mais vibrante. Uma energia que não intimidava, mas exigia reverência. Eu a senti como se cada célula da minha essência estivesse sendo chamada para algo muito antigo e, ao mesmo tempo, eternamente presente. Fui conduzido para fora daquele espaço por uma presença que não pude identificar com forma definida. Era mais do que uma figura, era uma consciência. Emanava sabedoria, serenidade e, acima de tudo, um amor profundo, como se me conhecesse desde antes de tudo. À medida que nos afastávamos, a paisagem à minha volta começou a se dissolver. O campo de visão se estreitou como se estivéssemos entrando em um lugar sagrado, onde só se entra com permissão da própria alma. E então chegamos. Era uma espécie de sala, mas sem paredes. Tudo era feito de luz viva, pulsante. No centro, repousava um grande livro. Sim, um livro, mas não feito de papel. Era energia condensada, translúcida, contendo símbolos que, estranhamente, eu compreendia sem esforço. Cada símbolo era uma memória, um acontecimento, um sentimento. Era o livro da vida, o registro completo de tudo o que vivi, senti, pensei e causei. A presença me convidou a me aproximar. Ao tocar o livro, ele se abriu, e o que vi me tirou o fôlego, se é que ainda respirava. Vi o momento em que escolhi nascer nesta vida. Vi a reunião com espíritos que hoje reconheço como minha mãe, meu pai, alguns amigos, até pacientes. Vi como nos reunimos antes de encarnar, traçando juntos os principais aprendizados que precisaríamos viver. Nenhuma dor era castigo. Cada uma delas fazia parte de um acordo sagrado, estabelecido com amor, com consciência plena. Recordo em especial de um momento que me tocou profundamente. Uma conversa com uma alma que viria a ser minha paciente, uma mulher que passaria por luto severo após perder um filho. Ela me olhou, naquele plano de pré-vida, e disse: "Na hora eu vou esquecer quem você é, e você também vai esquecer de mim. Mas lá embaixo, quando a dor bater, eu só vou precisar de alguém que me veja. Promete que vai tentar?" E eu prometi. Ali naquele plano maior, entrelaçados pela luz da verdade, fizemos pactos de alma, pactos de ajuda mútua, de aprendizado compartilhado, de dor com sentido. Lágrimas de luz escorreram de mim ao lembrar disso. Quantas vezes no consultório, diante da dor daquela mulher, eu a tratei como mais uma paciente, como um caso clínico, e não como a alma que um dia confiou em mim antes mesmo de nascer? O livro seguia mostrando cenas. Mostrou também minhas falhas, não como culpa, mas como pontos de aprendizado. Vi momentos em que fechei o coração por medo. Vi vezes em que julguei sem saber, mas também vi os pequenos gestos, as escutas silenciosas, os abraços dados fora da agenda, os conselhos que vinham de algum lugar mais profundo do que a mente. Tudo estava registrado, tudo contava. Nada era perdido. A presença ao meu lado falou, e suas palavras entraram direto em minha essência. Cada alma tem seu plano, mas o livre-arbítrio é o instrumento da expansão. Você não falhou, você viveu, e agora você lembra. Essa lembrança não era mental, era espiritual. Era como se minha alma estivesse se reconectando com sua origem, com seu propósito. Eu entendi que mais do que um profissional, eu era um peregrino, um espírito em missão de escuta, de acolhimento, de reconexão com o divino em cada ser humano. O livro então começou a se fechar lentamente e uma última página brilhou intensamente antes de sumir.
Nela, havia algo escrito em uma linguagem que não era feita de letras, mas de sensações. E o que senti foi: você ainda tem algo a fazer, mas agora fará com o coração desperto. O livro desapareceu. A sala se dissolveu. E eu soube que estava prestes a receber algo ainda maior. Uma mensagem. Algo que mudaria minha missão na Terra para sempre. Depois que o livro se fechou, fui tomado por um silêncio absoluto. Mas não era vazio. Era um tipo de silêncio que parece conter todas as respostas do universo em um único instante. A presença que me acompanhava havia desaparecido, ou melhor, havia se fundido ao espaço. E então, a luz mudou novamente. Dessa vez, não foi um cenário. Foi uma vibração. Algo começou a se formar diante de mim, como se o próprio ar estivesse sendo moldado por uma intenção suprema. Não havia imagem definida. Era uma forma que vibrava entre luz e sombra, entre forma e essência. Mas ao olhar, tudo em mim se curvou em reverência. Eu não precisava que ninguém me dissesse. Eu sabia. Aquilo era o que muitos chamam de anjo, outros de ser de luz, alguns até de presença divina. Seja qual for o nome, eu estava diante de algo que sabia tudo sobre mim, que me conhecia além das máscaras, das ideias, das palavras, e que me amava, com uma intensidade que meu corpo humano jamais suportaria. A luz ao redor dele começou a pulsar. E então, não com voz, mas com vibração direta no mais íntimo da minha essência, ele falou: a mente construiu muros, mas o coração lembra, e é por isso que você retornará. Foi como se cada palavra ecoasse em todas as direções do meu ser. Eu compreendia não apenas o que era dito, mas tudo o que estava por trás daquelas palavras. Ele sabia de tudo, das noites em que duvidei da existência de Deus, das sessões em que fingi segurança, mesmo sentindo um vazio por dentro, das vezes em que a dor dos outros despertava a minha, e eu desviava o olhar. Mas mesmo assim, ali estava ele, amor absoluto, incondicional, sem exigência, sem castigo, sem cobrança. A humanidade se perdeu em ideias sobre o que é verdade. Criou muros entre a ciência e o espírito, mas não há separação, só há amor. Essa frase se gravou em mim como fogo suave, e ele prosseguiu: você viu o que precisava ver, sentiu o que precisava sentir. Agora levará isso de volta, não como doutrina, não como religião, mas como presença. Me vi tomado por uma força que não era minha, uma certeza interior, como se meu coração tivesse sido ativado com uma nova frequência. Algo começou a brilhar em mim. Eu não era mais apenas aquele psicólogo cético. Eu era uma ponte entre mundos, entre dor e cura, entre dúvidas e fé. A presença então se aproximou mais, e naquele momento entregou a mim uma imagem. Não era um objeto, era uma visão, um paciente, um rosto, alguém que eu ainda atenderia e que mudaria o curso de muitas vidas. Vi essa pessoa chorando, perdida, sem rumo, e vi a mim mesmo, não com respostas prontas, mas com um olhar desperto, uma escuta viva, uma alma presente. Era isso, minha missão. Eu voltaria, não para provar nada, mas para testemunhar, para ser a prova viva de que a vida não termina na morte, de que o amor continua, de que ninguém está só. A presença se afastou lentamente. A luz foi se apagando, como o pôr do sol mais sereno que já vi. Mas a mensagem ficou impressa em mim como tatuagem espiritual. Você não precisa convencer, precisa apenas ser. Nesse instante, algo começou a puxar minha consciência. Era como um campo magnético que me atraía de volta. Sentia a leveza começar a se dissipar. A densidade do corpo retornava, aos poucos. A dor física que havia cessado lá atrás, agora sussurrava sua presença. E um último pensamento ecoou dentro de mim antes que tudo se apagasse. Você carrega agora uma verdade que não pode mais ser negada, que não precisa ser defendida, porque ela é viva. E assim, como quem acorda de um sonho profundo, mas que no fundo era a realidade maior, eu comecei a voltar. O retorno não foi imediato. Era como se eu estivesse em um espaço entre o sim e o não, nem totalmente no plano de luz, nem ainda no corpo. Flutuava em uma zona liminar, onde a alma ainda hesita, pondera, sente, e ali percebi algo que jamais imaginei. Voltar era uma escolha.
A presença que havia me conduzido até as verdades mais profundas agora permanecia em silêncio, como se esperasse minha decisão. Não havia pressão, nenhum comando, apenas um convite sutil que ecoava dentro de mim. Você quer voltar? E naquele momento, pela primeira vez, hesitei. O que me esperava do outro lado? Um corpo quebrado? Um mundo desacreditado da espiritualidade que agora me transformava? O mesmo consultório, os mesmos dilemas, a mesma solidão silenciosa que muitas vezes me acompanhou? Por outro lado, ali, naquele estado, eu tinha tudo o que sempre busquei: paz, plenitude, clareza, amor sem condição. Não havia mais medo, nem perda, nem dúvida. Por que escolheria voltar? A resposta, mais uma vez, veio em forma de imagem. Como se o próprio universo tivesse decidido sussurrar para minha alma. Vi o rosto da minha mãe, ela ainda viva, sentada sozinha na varanda de casa, olhando o horizonte com os olhos perdidos de quem perdeu mais do que entende. Vi sua solidão, sua força disfarçada. Vi as lágrimas que ela nunca deixou cair na minha frente. Depois, vi uma paciente. Era a mulher que havia perdido o filho, a mesma que atendi no dia do meu colapso. Vi ela rezando de madrugada, perguntando ao universo por um sinal, qualquer sinal de que seu filho estava bem, que a vida ainda fazia sentido. Vi também uma jovem que ainda não conhecia, sentada no chão do quarto, com pensamentos escuros, prestes a desistir. Vi que no futuro ela cruzaria meu caminho, e que algo em mim, não minhas palavras, mas minha energia, a impediria de se perder. Essas visões não vinham com peso, vinham com amor. Um amor que chamava, não exigia. E naquele instante, compreendi a essência do livre-arbítrio espiritual. Voltar não era um dever, era um ato de amor. Meu pai apareceu mais uma vez. Não disse nada, apenas estendeu a mão. E ao tocar a minha, algo se acendeu entre nós. Uma lembrança da nossa despedida anterior quando ele partiu e eu fiquei. Lembrei do quanto doeu, do quanto desejei vê-lo mais uma vez. E agora, ali estávamos, de novo juntos. Mas ele me olhava como quem sabe que o amor verdadeiro não prende, liberta. Você vai lembrar, tu mesmo que com dificuldades, ele disse. Mas não se esqueça, o mais importante não é convencer, é viver essa verdade. Naquele instante, tudo dentro de mim disse sim. Não em palavras, mas com alma. Aceitei retornar. E no exato momento em que aceitei, tudo começou a acelerar. O espaço ao redor vibrou como se celebrasse uma escolha sagrada. A luz girava, se contraía. Senti meu ser sendo puxado como por um redemoinho sereno. E à medida que a leveza dava lugar ao peso, comecei a perceber os primeiros sinais do corpo físico. A dor no peito, os ruídos abafados, a sensação de sufocamento. A consciência ainda não estava plena, mas eu sabia, estava voltando. A alma se realinhava ao corpo. Cada célula, cada nervo, parecia despertar lentamente, como depois de um longo inverno. Antes de fechar completamente os olhos da alma, ouvi uma última frase, vinda de um lugar que não saberei nomear, mas que agora carrego dentro de mim. A terra precisa de corações despertos. E você se lembrou. E então, o escuro. Depois o som de máquinas, vozes ao longe. E o peso da carne. Estava de volta. Mas nunca mais seria o mesmo. Acordar foi como emergir de um mergulho profundo em águas sagradas. Meus olhos não se abriram de imediato, mas minha consciência já habitava o corpo novamente. Eu sentia tudo com uma nitidez quase dolorosa. O peso dos músculos, a tensão nos ombros, a presença incômoda dos tubos, fios, monitores. O zumbido contínuo das máquinas contrastava com o silêncio sagrado que me envolvia no outro lado. Abri os olhos devagar e a luz branca do hospital me cegou por um instante. O mundo físico me recebeu com suas formas duras, sons bruscos, cheiros de antisséptico e rotina. Uma enfermeira ao meu lado gritou algo e correu. Em poucos segundos, médicos entraram no quarto. Vozes sobrepostas, ordens, termos técnicos, mas eu não ouvia com os ouvidos. Eu apenas sentia. Havia uma nova camada entre mim e tudo aquilo. Uma espécie de filtro, não de separação, mas de percepção. Eu via as pessoas de forma diferente agora. Via a dor por trás dos sorrisos,
a exaustão escondida nos gestos, o medo velado nos olhos dos profissionais. Era como se meus sentidos tivessem se multiplicado. Os dias que se seguiram foram de adaptação, não apenas física, mas espiritual. Meu corpo estava fraco e precisei de ajuda até para comer, mas a alma estava desperta, vibrante, como se tivesse sido recarregada com uma força que eu jamais conhecera. Falei pouco. Os médicos diziam que eu tive uma parada cardíaca seguida de um episódio de coma induzido. Disseram que minha recuperação foi inexplicavelmente rápida. Mas o que me impressionava era outra coisa. O silêncio que carregava dentro de mim. Um silêncio repleto de significados, de lembranças, de verdades. Minha mãe veio me ver. Quando entrou no quarto, tentou conter o choro, mas falhou. E eu a olhei de um jeito diferente. Não mais como filho, mas como o espírito que reconhece outro espírito. Peguei sua mão e disse apenas: "Você nunca esteve sozinha." Ela me olhou, surpresa. Talvez não tenha entendido, mas algo em seus olhos mudou. Aos poucos retornei para casa. E com o retorno veio a maior dificuldade. Como viver aquilo que vi sem parecer louco? Não contei a ninguém, nem mesmo aos mais próximos. Como explicar que estive em outro plano? Como falar de auditórios de almas, pactos espirituais, mensagens divinas, sem ser descartado como delírio pós-trauma? Foi aí que o verdadeiro teste começou. Mais difícil do que morrer. Foi voltar desperto para um mundo adormecido. Retomei o consultório semanas depois. Os pacientes voltaram. Alguns se espantaram com minha fragilidade física, mas algo em mim os atraía mais do que antes. A escuta era outra, o olhar era outro. Eu não dizia o que vivi, mas quem eu era agora dizia por mim. E algo curioso começou a acontecer. Pessoas que nunca falaram de espiritualidade começaram a abrir seus corações. Relatavam sonhos com entes queridos, sensações de presença, vozes suaves que ouviam ao dormir. Antes, eu talvez enquadrasse isso como manifestações do inconsciente. Agora eu apenas escutava, sem rótulos, sem pressa, com alma. Comecei a escrever, em segredo. Anotava tudo o que lembrava da experiência. Não por vaidade, mas por necessidade. Era como se, ao escrever, eu ancorasse aquela luz em minha realidade. Mas o silêncio ainda reinava. Não era hora de falar, era hora de viver. E foi vivendo essa nova consciência, dia após dia, que percebi algo ainda mais profundo. Eu não havia voltado só para mim. Voltei por aqueles que ainda choram sem resposta. Por aqueles que vivem com medo da morte. Por aqueles que perderam alguém e sentem um vazio impossível de preencher. Voltei com algo que nenhum diploma, nenhum estudo, nenhuma teoria poderia me dar. A certeza inabalável de que a alma não morre, o amor não desaparece. A separação é apenas aparente. E mesmo que eu ainda não pudesse falar isso em voz alta, havia uma promessa dentro de mim. Um dia eu contaria. De um jeito ou de outro, eu testemunharia. Porque o que vi não foi um sonho. Foi a verdade. E ela vive em mim. O tempo passou, mas algo dentro de mim permaneceu intacto. Aquela centelha que me foi acesa do outro lado. Um fogo manso, constante, que me acompanha em cada gesto, em cada palavra, em cada escuta. O mundo não mudou à minha volta. As dores continuam. As partidas ainda machucam. O luto ainda rasga. Mas agora há algo que me impede de me perder no desespero. A certeza. Não foi alucinação. Não foi sonho. Não foi efeito da falta de oxigênio. Foi real. Porque desde que voltei, as provas começaram a surgir. Pequenas no início. Coincidências, sinais, sincronicidades, pacientes que mencionavam imagens idênticas às que vi, mesmo sem saberem de nada. Pessoas que, do nada, me diziam: "Sonhei com você num campo de luz." Frases que ouvi no outro plano, repetidas por crianças, por idosos, por desconhecidos, como se o céu, de tempos em tempos, soprasse verdades através de bocas inocentes. Recebi mensagens de pacientes dizendo que algo diferente havia acontecido após nossas sessões, que sentiram um calor inexplicável, uma paz, um choro que não era de dor, mas de libertação. Mas a maior prova veio em um reencontro. Era uma manhã nublada quando ela entrou no consultório. Cabelos curtos, rosto marcado pela tristeza. Seus olhos me disseram tudo antes mesmo de abrir a boca.
Quando ela falou, minha alma gelou. Era a mesma mulher que vi em visão no momento em que aceitei voltar. A mulher que no plano superior me implorava, promete que vai me ver. Ali estava ela, frágil, mas viva, e naquele instante, sem entender como, eu soube exatamente o que dizer. Não foram palavras decoradas, foram palavras vindas de outro lugar. Eu falei com a alma, e ela chorou, e sorriu, e disse, senti que algo aqui me entendia. Eu sorri também, porque entendi que a missão havia começado de verdade. Hoje, não preciso mais convencer ninguém, não carrego bandeiras, não me envolvo em debates. Apenas vivo, apenas ouço, apenas abraço, e vez ou outra conto a minha história. Não como uma prova científica, mas como testemunho de quem morreu e voltou com os olhos da alma abertos. E se você chegou até aqui, talvez também esteja procurando isso. Um sinal, uma resposta, uma faísca de esperança. Então ouça com o coração. A morte não é o fim. O amor nunca morre. Ninguém está sozinho. Existe um plano maior, uma sabedoria por trás de cada dor, um reencontro esperando cada coração que sente saudade. O que eu vi no céu não foi uma fantasia, foi o lar. E todos nós, um dia, voltaremos para lá. Mas até esse dia chegar, que possamos ser luz uns para os outros, que possamos acolher, escutar, abraçar, lembrar quem realmente somos por dentro da carne, porque no fim, o que nunca foi mentira é o amor.